Por favor, nós estamos aqui mais uma vez para ouvir o Senhor e interessante que essa semana eu lutei muito com essa palavra, Deus fala conosco todos os dias e todos os dias eu faço o meu TSD e todas as manhãs eu busco o Senhor na palavra, o Senhor me fala na palavra e eu vou tirando alguns princípios e quando eu estava preparando essa mensagem e via comigo aquela palavra que o pastor Marcos Risse deu domingo passado. Quantos aqui estava domingo passado e escutou a palavra do pastor Marcos Risse? Uma bênção. Ele foi um profeta para exortar a igreja, ele falou sobre a volta de Jesus, falou sobre o juízo final, falou sobre ressurreição, falou sobre um compêndio de teologia, falou sobre escatologia, falou um monte de coisa. E eu encontrei um irmão essa semana e falou, pastor, como foi abençoada aquela palavra? De um modo geral, nós não ouvimos muito a nossa igreja, no geral, a igreja brasileira, falar sobre juízo final, julgamento, encontro, confronto com Jesus no dia do juízo final. Nós queremos palavras mais brandas, mais agradável. E aí, eu, naquela luta, falando no meu coração, para continuar essa ideia, e eu relutando, até que, chegando próximo, eu liguei para o pastor Gilson, falei, pastor Gilson, o que o senhor acha? Eu estou assim, tal, né? E ele me deu uma palavra de ânimo, e eu orei mais uma vez, pedindo a Deus, irmãos, e eu tenho certeza que Deus quer falar conosco. Há um sentimento no meu coração, que Deus quer falar conosco, e com certeza Ele vai falar conosco. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos tomar decisões. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, decisões. Repita comigo, decisões. Fala com a pessoa que está lá, hoje é dia de decisões. É isso que nós precisamos. Deus nos chama a tomar decisões. Nós precisamos ser confrontados. Eu preciso ser confrontado todo dia com a palavra, eu preciso ser confrontado com as minhas atitudes, eu preciso tomar decisões, eu preciso acertar nas decisões, eu só tenho uma vida. Nós só temos uma oportunidade, irmãos. A nossa vida aqui é como uma passagem, nós somos peregrinos aqui. E é tão bom quando nós vamos num velório, que aquela pessoa que morreu, apesar de pecadora, de ter falhas, mas ela deixou um legado, ela deixou um testemunho. E aí, de repente, eu começo a falar do testemunho sobre ela. Alguém fala que a marca, se fosse resumir a vida daquela pessoa, era amor, era serviço. Pessoas que deram a vida dela pelo Evangelho, às vezes não foi nem pastor, nunca subiu num púlpito. Mas foram pessoas que foram tremendamente usadas por Deus para cuidar de pessoas, para abençoar. Paulo fala para Timóteo, faça isso, faça aquilo outro. E aí no final ele resume e fala assim, sobretudo, ser modelo para os fiéis. Irmãos, nós precisamos tanto de pessoas modelos. Nós precisamos ser modelos dentro do nosso lar, nós precisamos ser modelo para os nossos filhos, nós precisamos ser modelo para aqueles que são próximos de nós, que é a coisa mais difícil. E aí quando eu leio essa palavra e Deus fala comigo nela, de repente eu queria pregar outra coisa. Eu queria pregar algo que fosse mais agradável, mas Deus nos chama ao confronto. Deus nos chama ao arrependimento, irmãos. Deus nos chama a seguir aquela palavra de domingo passado. Você tem esperança de viver toda a eternidade com Jesus? Você tem esperança de passar toda a sua vida com Jesus? E aí nós encontramos aquela ilustração que está no roteiro da célula, um caso verídico, coloquei como ilustração, mas é um caso verídico de um hippie que chegou para o pastor Ronaldo e falou assim, vocês creem nessa história de uma vida, de novo céu, de nova terra? Você acredita de que uma pessoa vai passar com toda a eternidade com Deus lá nos céus? E aí ele falou assim, sim, nós acreditamos, evangélicos, nós acreditamos nisso. E aí ele pergunta assim, então por que vocês evangélicos gastam tanto tempo comprando casa, comprando carro, como que se fosse viver toda a eternidade aqui na terra? É sobre isso
que nós devemos repensar, é sobre isso que nós devemos tomar as nossas decisões. Amém, irmãos? Então vamos abrir as nossas Bíblias, acessa aí a tua palavra em Colossenses capítulo 3 e vamos meditar nela. E deixa a Bíblia aberta, e se você tiver uma caneta, começa a anotar. E eu começo a anotar coisas na minha Bíblia, e às vezes eu recebo uma promessa, eu anoto ali, eu escuto uma pregação, eu vou anotando os pontos ali, e de repente no dia mau, no dia da adversidade, no dia que eu preciso de uma resposta, que eu vou à palavra, quantas e quantas vezes Deus me levou àquela palavra que eu recebi aquele dia. E aí Deus me fortalece a fé, porque a palavra é alimento, ela é viva, ela é constante, ela é atual, ela se renova nas nossas vidas, e nós somos renovados pela palavra do Senhor, amém? Então abra aí Colossenses capítulo 3, nós vamos ler de 1 ao 11, e diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados, olha o tema de domingo passado, ressurreição dos mortos, a esperança de passar a eternidade com Jesus. Você lembra da última pergunta do roteiro da célula dessa semana? Você tem certeza da salvação? Essa palavra é para nós. Se você tem essa esperança, se nós temos essa esperança de ser ressuscitado juntamente com Cristo, então busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não das coisas que são daqui da terra. Porque vocês morreram. Nós estamos falando de ressurreição. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, olha só, amados, decisões que nós temos que viver, nós temos que ser consequentes com aquilo que nós cremos. Se eu creio que a minha vida está escondida em Cristo, e que eu já morri, e que a vida que eu vivo agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, portanto, então, eu tenho que ter algumas evidências, algumas concordâncias. Eu tenho que ser consequente, não façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ira de Deus. Aí você lê Romanos capítulo 1, de 18 em diante, fala que do céu se revela a ira de Deus contra toda impiedade daqueles que trocaram a glória de Deus por imagens. E aí ele vai descrevendo. E aí parece que o homem vai tornando-se nécio. O homem vai deixando a glória de Deus, em vez de adorar a Deus, adora a criatura, vai tornando-se nécio. E aí nós encontramos a expressão, parece que Deus deixa o homem tomar o curso da sua vida, Deus entrega, aí vem todo tipo de pensamento maldoso, todo tipo de coisas maléficas, desejos maus, homens que se inflamam com homens, mulheres com mulheres, e cometem torpeza e coisas terríveis. E aí nós olhamos nosso país, nós olhamos as notícias do nosso país, e são tragédias, e são notícias terríveis. Circulou essa semana, minha esposa recebeu de um colégio onde meninas estão da idade das nossas filhas, meninas que estão beijando meninas, e de repente ela olha para um lado e beija meninos. Irmãos, coisas terríveis. E os nossos filhos estão aí. Sabe, irmãos, a nossa terra geme, o país geme. Mas por quê? Porque o homem vira as costas para Deus e adora outras coisas e busca as outras coisas. Conhece, mas não buscam. Conhece, mas não toma decisão. E aí Deus
Entrega para ver até onde vai. E aí nós colhemos tragédias, a nossa natureza sofre, o câmbio climático sofre, as epidemias vêm, assolam a nossa nação, a corrupção vem, bate na nossa porta. E nós olhamos agora num contexto, cenário político, parece que nós estamos decidindo, não é o político, nós estamos, parece que, escolhendo o menos mal. Mas a maldade está quando nós não tomamos as decisões, quando nós não somos confrontados e não aceitamos a correção de Deus. Quantos profetas subiram aqui para exortar a igreja? Quantos profetas foram usados, foram bocas de Deus para falar sobre o desejo de Deus, aquilo que Deus quer, correção. Mas não é a palavra que nós queremos. Não é o tipo de mensagem que é agradável aos nossos ouvidos, irmãos. Porque do céu descende a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas coisas, nessas mesmas coisas no passado. Agora nós somos novas criaturas, nova geração, novas pessoas. Os nossos filhos têm a oportunidade de crescer num ambiente seguro, porque Deus fez novas todas as coisas, tirou o passado, tirou aquilo que é maléfico de nós, nos regenerou, nos salvou, nos perdoou, nos deu um novo nome, nos tornou filhos de Deus. Nós temos acesso agora à sala do trono, o quarto do Senhor, temos intimidade com o Senhor. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintais, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Decisões, irmãos. Hoje é dia de decisão, hoje. Nós temos que sair daqui hoje tomando decisões em 3 áreas da nossa vida. A primeira delas são as nossas prioridades. Se eu tenho a esperança de que eu ressuscitei com Cristo, que eu tenho o nome de Cristo, e que eu levo as marcas de Cristo, que eu sou filho de Deus, então a minha agenda tem que falar quem eu sou. As minhas prioridades mudam. Agora Paulo fala para a igreja de Colossos: busque a Deus, busque mais a Deus. A nossa agenda tem que refletir esse desejo. Lembra quando você namorava? Que você era apaixonado pela sua namorada e que você podia trabalhar 12, 14 horas, mas você arrumava tempo. Agora imagina eu, quando era seminarista, não tinha nem o dinheiro, nada, e eu convidava a Raquel para comer um sundae, tomar um sundae, e eu não sei como, mas Deus me abençoava, no final da semana eu tinha o dinheiro para chamar ela para tomar um sorvete. Assim é o nosso amor pelo Senhor. Quem é apaixonado pelo Senhor busca tempo, agenda, encontra, é Deus de manhã até a noite. Pensem nas coisas do alto e não da terra. Eu lembro de uma vez, uma pessoa que chegou para mim e falou: pastor, eu preciso de um discipulado, o senhor está falando tanto de discipulado, eu quero ser discipulado. E eu falei: vamos fazer uma caminhada de oração, e depois nós vamos orando e vamos buscando. E ele falou: tá bom, pastor. E ele veio e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos orar, e essa semana você começa então a fazer o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus, e depois então nós vamos falar, e você vai compartilhar, e eu vou compartilhar. Amém, amém, nós oramos, chegou na outra semana: irmão, como é que está? Beleza? Como é que foi a sua semana de tempo a sós com Deus? Ah, pastor, não tive não, porque
é complicado, tal. E eu falei, amém, então vamos lá, vou orar por você. É muito importante o seu tempo a sós com Deus, porque isso vai abençoar a sua família, a sua vida, o seu trabalho, suas crianças e tal. E falei, ó, vamos fazer o seguinte, semana que vem, então, você vai trazer, anota, pega um caderno, começa a anotar o seu tempo a sós com Deus. E quando chegou na outra semana, e aí, irmão, como é que foi? Beleza, beleza, joia, joia. E aí, como foi o seu tempo a sós com Deus? Ah, pastor, não fiz não. Mas por que não fez? Ah, pastor, eu levanto 6 horas da manhã para trabalhar. Eu falei, então tá, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a sua agenda então, vamos pegar aqui. Fiz um quadro assim, comecei a marcar com ele, ele acordou outra hora, tem trabalho, ele almoça, do almoço ele tem o horário do almoço dele, tal, e de repente, irmão, parou, a vida dele parou. E eu falei, o que você faz dessa hora aqui até essa hora aqui? Ah, pastor, agora que eu estou vendo, eu não sei, mas o que você faz? Não sei, eu gosto muito de futebol, eu assisto futebol, eu sigo o campeonato inglês, o francês, o espanhol, e gosto disso, gosto daquilo. Irmãos, falei assim, então vamos fazer o seguinte, semana que vem nós vamos conversar sobre o seu TSD, e você vai... E aí, irmãos, a pessoa não consegue, não tem discipulado que resolve, é como um jogo de videogame, não tem como passar da fase seguinte se eu não passo essa. É a minha vida com Deus, é o meu tempo com Deus. Se eu falo que eu amo a Deus, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que pensar nas coisas de Deus. Olha só o que fala o texto. Busque as coisas lá do alto. E nós estamos como aquele confronto do hippie. Por que vocês estão pensando que a vida vai passar aqui nós somos peregrinos? Mas nós queremos acumular tudo, e é estudo, e às vezes vem o inimigo e coloca entretenimento, e busca, e são prazeres, e são coisas, e eu falo que não tem tempo para Deus. O pastor Gilson falou aqui sobre a oferta de Abel e de Caim. Irmãos, que isso caia temor no nosso coração, de dar ao Senhor a nossa vida. Senhor, o meu sacrifício é eu diante do teu altar, Senhor. Entre Abraão e Isaac, Senhor, eu quero ser o Isaac, eu quero ser o sacrifício vivo para o Senhor. Aí vem a minha prioridade. Pensem nas coisas, amados, nós somos perversos. O inimigo só coloca assim, a gente começa, nós somos engodados e pensamos nas coisas terrenas e nos deixamos levar por isso, e uma ansiedade, e da ansiedade vem uma preocupação, e de uma preocupação gera uma depressão, e aquilo nós vemos assim, as pessoas não avançam. Nós precisamos mudar o foco, porque vocês morreram. Muda o foco. Entendam. Eu morri. Repita comigo. Eu morri. É assim. É assim de simples e fácil. Eu morri. E agora a vida que eu tenho não é minha, é do Senhor. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso é prioridade. E aí você acorda cedo, já sai atrasado, e vai para o trabalho, e busca o pão, chega à noite já cansado, estressado, você precisa esvaziar sua mente, e aí você vai para uma série, vai para uma televisão, vai para um jogo. Não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou falando de prioridade. Se Deus é a minha prioridade, Ele é tudo para mim. Nós estamos falando sobre questão de finanças. Finanças também reflete quem Deus é de fato na minha vida. Quem é o meu provedor? O nosso provedor é Deus. Deus vai usar o patrão, Deus vai usar o trabalho, Deus vai usar as coisas, mas Deus é o nosso provedor. Nós estávamos sábado fazendo uma aula de curso de noivos, e é tão interessante ver os noivos se preparando
para o casamento, e aquele amor, aquela paixão, e eu falando sobre o papel do homem, a Raquel falando sobre o papel das mulheres, e nós separamos para não dar briga, porque é falar sobre submissão, é para falar sobre essas coisas. Quem fez curso de noivo conosco já sabe. Eu pego os meninos e levo para uma sala e começo a falar sobre o papel, o que Deus fala, o papel do homem, de ser o cabeça, de ser o provedor, de amar a esposa, de cuidar dela, de suprir as necessidades da esposa. Aí chegou um momento assim que um dos alunos falou assim: pastor, e se eu não tiver trabalho? Eu vou casar agora dentro de 3 meses e se eu não tiver o trabalho? Aí eu brinquei para ele e falei assim: se você for o provedor da sua casa, você está ferrado. É assim? Agora, se Deus for o provedor do seu casamento, então o seu casamento está firmado nas promessas do Senhor. Eu falei para ele: tem tempo ainda. Você vai casar daqui 3 meses, então há tempo ainda. Chega para a tua noiva e fala assim: ó, nós vamos casar, vamos fazer um pacto agora aqui, diante do Senhor, que Deus vai ser o provedor da nossa casa. Amados, ele ficou aliviado. Quem não fica? Saber que Deus é o nosso provedor, e que Deus vai abençoar, quando eu coloco aquela promessa de Mateus 6, versículo 33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o demais, todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém? Essa é a primeira decisão que eu tenho que tomar. Colocar Deus em prioridade na minha vida. Meu relacionamento com Deus tem que mudar radicalmente. Antes do pão da terra é o pão do céu. Antes do pão da terra, o pão do céu. Vá para Deus, vá para a palavra, busca Deus. Ora, começa buscando, não importa se você busca, começa colocando 15 minutos, não importa, você vai a Deus e você busca Deus e começa a orar, começa a jejuar. Deus, eu estou abstendo do alimento porque eu necessito do Senhor. Você levanta de madrugada, e se você não levanta de madrugada, você coloca o relógio para despertar de madrugada. Eu acho tão lindo, uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, mas eu não consigo orar de madrugada, pastor. Eu coloco o relógio e eu desperto, e eu começo a orar, pastor, eu durmo, pastor. Eu falei: que coisa maravilhosa, dormir nos braços do Senhor. Acorda, fala para o papai: papai, eu te amo. E você começa a falar com ele, e você dorme. Irmãos, quer ver coisa mais gostosa? Eu assistir filme com a minha esposa. 2 minutinhos, ela está dormindo já. É tão lindinho. Você paga para dormir? Quem é que paga para dormir? Ninguém. A minha esposa, de vez em quando, paga. Ela vai no cinema. Aí ela dorme. Deita o bracinho aqui, ela dorme gostoso. Se é gostoso ver a esposa dormindo do nosso lado, imagina Deus. Aí a pessoa se enche de culpa. Mas, pastor, eu me sinto culpado. Que culpado o quê? Coisa maravilhosa. Você acordou? Você falou para o papai: te amo. Você começa a conversar com ele. E de repente você dorme nos braços do Senhor. É isso que Deus quer. Aí você acorda de madrugada, cedinho, 6 da manhã, e fala: opa, papai do céu, eu estava dormindo. E Deus fala assim: eu estava nos teus sonhos, eu estava com você, eu estava te abençoando, eu estava dando você até quando você dorme. Aí você vai trabalhar cheio de energia, cheio de vitalidade, cheio de força, cheio de renovação espiritual. Orar em todo tempo, a oração tem que ser, não pode cessar em todo tempo, em todo tempo. Não é que você vai estar orando ali todo tempo, orando, não, em todo tempo orando, pensando em Deus, falando com Deus, no trânsito, no trabalho, em todo momento pedindo direção, uma comparação, quando Deus te dá um livramento. Você agradece, quando vem uma tentação, você ora e Deus te abençoa, você livra. Esse é o primeiro ponto. Uma grande necessidade, a nossa prioridade, nossa agenda. Segunda decisão que nós temos que tomar é contra o pecado. Pecado, irmãos, é pecado e não tem como. Portanto, façam morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena.
imoralidade sexual, impureza, paixões, maus pensamentos, avareza. Esses dias eu tenho pensado muito sobre comportamento inadequado, irmãos. E ontem mesmo nós chegamos de uma célula, à noite eu cheguei de uma célula com a minha esposa e eu gosto muito de ver as notícias no final do dia, quando eu chego em casa, e comecei a ver uma notícia lá e era um pastor dos Estados Unidos que fez um funeral, e ele teve um comportamento inadequado com uma moça, uma cantora. Isso veio à tona e veio a público, e ele estava pedindo perdão publicamente a todos pelo comportamento inadequado que ele teve. Sabe, às vezes a pessoa tropeça. A Bíblia fala que nós devemos fugir até da aparência do mal. Da aparência. Talvez aquele pastor nem tenha pensado naquele comportamento, nem tinha tido a sua intenção. Mas sabe quando você erra e você tem um comportamento inadequado? Você às vezes nem queria ter aquele tipo de comportamento, às vezes uma palavra ou às vezes um abraço. Sabe, irmãos, nós temos que mudar o nosso comportamento e pensar sobre isso. As irmãs têm que pensar muito sobre a sua vestimenta. Sabe uma das coisas que é mais terrível quando a gente vai em casamento? Quando nós vamos em casamento, nós vemos irmãs, nossa, tão mal vestidas, com decotes tão fortes, com uma roupa tão inapropriada. Hoje está todo mundo lindinho, bonitinho, está friozinho, né? Todo mundo abrigadinho. Mas às vezes tem no culto irmãos que vêm com uma roupa que está inadequado. Essa roupa poderia estar adequada para o teu esposo, para mais ninguém. Pastor, você não está sendo radical? Mas, irmãos, são coisas que a palavra fala que nós temos que fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, e tudo isso luta contra nós. Os nossos passos estão apressados. Eu diria, inclinados a essas coisas. E aí eu tenho que lutar. Eu tenho que dobrar o meu coração, eu tenho que subjugar a minha carne, eu tenho que subjugar o meu espírito, para fazer a vontade do Senhor, buscar a vontade do Senhor. E às vezes eu vou tropeçar, às vezes eu vou errar, mas Deus vai falar assim: a minha graça está com você, siga firme, constante, até a minha volta, até eu te buscar. Eu quero você puro, eu morri por você. Sabe quando nós fazemos com os nossos filhos? Eu, quando era novinho, era magrinho e pequenininho. E minha mãe inventou lá um tal de ovo de pato e uma gemada. Irmão, quem tomou gemada de ovo de pato é que levanta a mão. Deus te livre de todo mal, irmãos. Todo trauma, toda condenação. Aquele negócio é horrível. E quando acabava de tomar aquela gemada, minha mãe vinha com tal de emulsão de escote, falava: isso aqui é para dar inteligência, filhinho. Mamãe, eu sou inteligente. Abre a boca. Emulsão de escote. Óleo de fígado de bacalhau. Livra isso, teus filhos, dessas coisas. Mamãe, não quero comer, tem que comer. Come e come. Por quê? Porque se deixar as minhas filhas todo dia só ovo cozido, ovo frito com batata frita. O que você quer? Se pergunta, ovo frito, batata frita. Não, tem que comer legumes, tem que forçar. É para o bem. Nós temos que forçar o nosso espírito a buscar o Senhor, a jejuar, a lutar contra o pecado. Não é pelas obras, não é isso. Não é pela minha força, mas eu tenho que subjugar,
Porque quando eu piso no mar, o mar vai se abrir. Quando eu faço aquilo que depende de mim, o natural, Deus faz o sobrenatural na minha vida. Quando nós agimos no natural, Deus vem sobre a tua vida, um sopro, um fôlego, um alento, uma força sobrenatural sobre você. Isso não tem nada a ver com obras. É uma decisão, é subjugar a carne, os desejos. E aí o texto fala exatamente isso, que havia um tempo que nós andávamos nisso, nós fazíamos isso, mas agora não. Agora não. Dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andavam nelas, mesma coisa, mas agora não. Aí nós temos que abandonar o pecado, abandonar. Igualmente todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintais uns aos outros. Irmãos, crente não fala palavrão. Não fala, não saia da tua boca nenhuma palavra torpe. Em momento algum, não liga isso ao seu temperamento. Eu falo assim porque eu sou assim, eu sou estouradão, eu falo a verdade, e sobre a verdade sempre é verdade. Não é, a verdade tem o seu lugar, seu tempo, seu momento, a sua hora. Em hipótese alguma, fala palavras obscenas. E se você fala palavrão, conserta hoje com o Senhor, fala, papai do céu, eu quero consertar, quero fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, de não falar mais nenhuma palavra obscena. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É o confronto nosso com o pecado. Não mintais. Não mintam uns aos outros. Seja um comportamento equilibrado, adequado. Sim, sim, não, não. Não difame, não fala mal. Não murmure, não lamenta. Não queixa, não fofoca. Não fale mal. Irmãos, isso é muito sério. E aí nós oramos por um avivamento, oramos, mas Deus está falando assim, pisa no natural, porque o sobrenatural é meu. Deus não vai pular de fase, irmãos. Deus não vai jogar no game na segunda fase se você não faz o que é de você. Deus está esperando, eu quero derramar, mas você tem que renunciar a isso. A decisão é tua. É agora. E aí sabe, irmãos, o mais bonito de tudo isso é quando eu falo assim, papai, eu quero, mas eu não consigo. Deus é tão misericordioso que vai lá e toma você pela mão e fala assim, então vamos juntos. Vamos juntos que você vai conseguir. Você sente só a mão de Deus sobre você. Eu estava lá no Roxinóis esse sábado, uma pessoa me ligou. Falou assim, eu preciso que você ore por mim. Eu sinto falta, eu preciso de aumentar a minha fé. E eu falei para ele assim, você tem muita fé. Você é uma pessoa que tem muita fé, sabia? Você tem muita fé. Ele falou assim, o que eu preciso fazer para ter mais fé? Para ter fé, eu falei assim, você tem que obrigar você a querer ir nos cultos todo domingo. Você tem que obrigar você a ler a palavra todo dia. Você tem que obrigar você mesmo a inclinar o teu coração para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Eu estava aqui no culto, ele mandou uma mensagem dizendo, estou, e mandou a foto do culto, de onde ele estava, e o pregador que ele estava. Eu falei, é isso aí, irmãos. Congregar, ler a palavra, estar em comunhão. Isso é o natural. A minha busca, o meu desejo de tirar tudo isso aqui do pecado da minha vida, isso é o natural. E aí Deus vem com a sua graça, que é só por ela que nós
existimos e aguentamos, ela vem e nos faz transbordar. Esse balde vai ser cheio até onde? Até a borda? É ou não é? Deus está derramando sobre a sua vida. Há momentos quando eu não tomo decisão e que eu brinco com o pecado e que eu tenho um pecado de estimação. E se tem alguma pessoa na sua vida que está chamando a sua atenção além da sua esposa, Deus está falando para você agora que hoje você tem que renunciar a isso. Renuncie isso agora, antes que seja tarde demais para você. Um flerte que seja. Uma possibilidade de brincar com alguém que não seja o seu casamento. Fala assim: Pai, eu arrependo e renuncio isso agora, no nome de Jesus. Agora mesmo você pode, não espera nem a gente orar no final. Fala: Pai, agora mesmo eu repreendo isso agora e assumo o controle de rejeitar essa tentação, esse relacionamento que não seja minha esposa, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Que nunca vai chegar a coisa forte, ela vem com flerte. Ela vem devagarzinho, ela vem sedutora. Uma amizade, uma coisa que te chama a atenção. Agora, quando tem um pecado, esse balde vai ser cheio até onde? Às vezes nós estamos assim, Deus está derramando sobre as nossas vidas, mas está tendo fuga. E aí eu não consigo encher nunca a minha vida. Há problemas financeiros no meu casamento. Há problemas de relacionamento, há problemas de transparência, há problemas de perdão, há problemas com os filhos, e problemas, irmãos, e você tem boa intenção, algumas brechas que estão fechadas na tua vida, mas há outras que estão abertas, que são pecados. E aí você precisa realmente tomar uma decisão, falar: Deus, eu preciso saber que o pecado traz morte. O pecado traz morte. Há caminhos que ao homem parece direito, parece gostoso, parece interessante, parece moderno, parece atual, mas no final são caminhos de morte. Quantas pessoas que pegaram esse caminho e depois se arrependeram, mas foi tarde demais, porque o casamento já entrou no divórcio. E a pessoa teve que esperar o divórcio ou uma enfermidade para ela poder se arrepender e voltar. Não espere chegar até lá. Venha hoje, venha agora. Não espere o mal bater na sua porta. Não espere o diabo vir roubar a sua paz, a sua harmonia, a sua família, para você reconciliar com o Senhor. O meu pai terrenal aceitou a Jesus no final da vida dele. No finalzinho da vida mesmo. Ele teve um câncer, e teve uma experiência forte com Deus e aceitou Jesus. E ele, toda vez que eu tirei uma semana lá da Espanha para vir ficar com ele, e ele só queria falar para mim: filho, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu cantava um hino para ele, lia a Bíblia e passava um pouquinho, ele voltava no tema: filho, me perdoa, eu fiz tanta coisa errada. E ele queria falar dessas coisas, irmãos, e às vezes eu falava: pai, o Senhor já perdoou o Senhor, Deus já te perdoou. E eu sabia das lutas do meu pai. Às vezes, nós temos tantas sequelas e tantas cicatrizes, tantas manchas, tantos problemas, que nós poderíamos evitar, buscando a Deus e fazendo a sua vontade. Por isso que é caminho que parece ser bom, mas o final é caminho de morte. E terceira e última decisão que eu tenho que tomar, e agora, é sobre a postura. Olha só, uma vez que vocês se despiram da velha natureza,
com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento de Deus, de Jesus que está em Deus, há uma luta, há uma postura que eu tenho que tomar com a minha velha e a nova criatura, com a minha velha natureza, com a minha nova natureza, com a velha natureza. Eu não posso ficar, irmãos, uma hora aqui, outra hora aqui. Eu não posso ter duas identidades. É como o casamento, é uma só carne, é uma só vida. Eu não posso ser eu aqui, vivo para o mundo, e falar assim: agora eu morri, agora eu sou morto, eu morri, e agora eu estou vivo com Cristo. Não há. Não há condição, é incompatível. São duas naturezas. Eu estava aqui, o pastor William estava compartilhando comigo, falando que esse foi o tema de todo o seu discipulado esse mês. Ele falando, quem ressuscitou teve que morrer. Teve que morrer. E não foi Deus que matou. Não foi Jesus que matou na cruz. É eu que tomei a decisão de matar a minha natureza terrenal, pecaminosa. E quando eu tomo a decisão de aceitar Jesus, Ele vem e Ele me dá a nova natureza. É Ele que me restaura, é Ele que me renova, é Ele que me dá um novo nome, é Ele que me dá a dignidade, é Ele que me dá o passaporte para eu entrar no céu e desfrutar dele de toda a eternidade, é Ele que me dá o livre acesso. Nós temos culpas, condenação, e às vezes nós oramos, Deus está lá, e nós estamos orando aqui, falando, e a nossa voz é tão baixinha, porque está cheia de medo, está cheia de opressão, cheia de culpa. E Deus está chamando, e a porta está aberta para mim. E quando eu entro na presença de Deus, às vezes não preciso falar nada. Só a presença dEle é suficiente para mim, para me restaurar, para que eu possa estar livre de toda a condenação. Às vezes Ele me dá uma promessa naquele momento. Às vezes Ele me levanta. Às vezes Deus me faz voltar de novo pelo caminho que eu andei. Eu cheguei na presença dEle, Ele fala: filho, volta lá nas primeiras obras, arrepende das primeiras obras, porque há uma primeira fase do game que eu não avancei. Aí eu volto aqui e tomo a decisão. Eu tomo a decisão de ser uma nova criatura, uma postura. Aí eu começo a andar como uma nova pessoa, uma postura. O meu linguajar é diferente, a minha economia é diferente, a minha agenda é diferente, os meus frutos são diferentes, o meu casamento é diferente, e cada vez que eu faço isso, eu estou mais na presença do Senhor, mais agradando o Senhor. É isso que Deus quer para nós. E esse é o recado dessa noite. Feche teus olhos por um momento. E eu digo, não há como ressuscitar, como o pastor William falou, se eu não morrer. Diga agora para o Senhor: Senhor, eu quero morrer a minha velha natureza. O desejo é o teu e a obra é de Cristo. Só o desejo é sincero teu. Jesus está fora da sua vida? Jesus não é real para você? Deus não é, Deus está tão longe que você não vê, não sente, não fala com Ele. Deixa Deus entrar no teu coração essa noite, você vai ver a obra que Ele vai fazer na tua vida. Você gostaria de entregar sua vida para Jesus essa noite?
Se esse é o teu desejo, levante a sua mão onde você está e eu quero orar por você. Deus vai fazer uma obra tremenda no seu coração, na sua mente. Alguém essa noite? Levanta a mão. Eu quero orar por você. Amém? Mais alguém? Amém? Mais alguém? Amém? Glória a Deus. Tem muitas pessoas que Deus está falando assim, eu quero entrar na sua vida. Eu quero orar por você, eu quero chamar essas pessoas que levantaram a mão, pode vir aqui na frente. Vem aqui na frente, eu quero orar por você agora. Vem, você que levantou a mão aí atrás, pode vir também. Pode vir. Eu quero convidar irmãos idôneos para abraçar essas pessoas. Você que ouviu essa palavra hoje, entrega o teu coração para Jesus. Deixe Cristo entrar na tua vida. A obra maravilhosa do Senhor está prestes a acontecer. Acontecimento que vai mudar a tua vida para sempre. Venha, fala, Deus, eu quero entregar meu coração para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus, a minha vida, de fato, eu estou tão longe de Deus, eu preciso. Já ouvi falar, quantas vezes eu já vi, eu estou tão longe, agora eu preciso, venha, entrega o teu coração agora para Jesus. Deixa Ele entrar na tua vida e mudar a tua história. Eu quero orar por aqueles irmãos que um dia entregaram a sua vida para Jesus e estão longe dos caminhos do Senhor, sabe? Não digo que não é pecado, não é nada disso. Pode até ser, mas estão longe de Deus e ora e sente uma frieza. Eu quero que vocês venham aqui desse lado e vou orar e vai ser como soprar na brasa e ela vai pegar fogo de novo na sua vida, no nome de Jesus. Você que está frio, está longe, fala, Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero renovar o meu pacto, minha aliança, com o meu tempo a sós com o Senhor, com a minha leitura da palavra, com o meu ministério, com meus dons, eu quero ver, Senhor, sopra sobre a minha vida. Você quer o sopro do Espírito Santo sobre você? Vem aqui agora, eu quero orar por você também. Venha, consagre o teu casamento. Não há coisa melhor quando nós consagramos nosso casamento ao Senhor e fala, Deus, meu casamento tem que ter uma proteção segura. Glória a Deus. Pode sair do teu lugar, irmãos, venha. Decisões, não deixe para depois, é hoje, é agora. Decisões. Vou pedir à igreja que fique em pé agora. Todo mundo em pé. Se é o teu desejo ainda de ser avivado pelo Espírito Santo, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Queremos tocar na sua vida e pedir que o Espírito Santo possa renovar todas as tuas forças. Deus conhece as tuas forças e sabe exatamente do que você precisa. Agora eu vou pedir à igreja que estende as suas mãos agora, abençoando esses irmãos. Abençoa. Começa falando no teu coração, Senhor, abençoa. Eu abençoo essas conversões, eu abençoo esses irmãos. Eu abençoo as suas famílias, abençoo seus filhos. Pai, derrama do teu Espírito sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Venha com poder, venha com autoridade, Senhor. Guarda agora a decisão deles, ó Pai, a decisão mais importante que eles tomaram agora na vida, Senhor, nesse momento. Esses estão renovando, ó Pai, a aliança. Pai, obrigado, eles estão entrando na tua sala, na sala do trono. Vocês que conhecem ao Senhor Jesus, contempla o Senhor agora. O Senhor chama a sua presença na sala do trono. Contempla o Senhor, a glória do Senhor. Fala para Ele, Pai, eu quero me entregar em sacrifício vivo. Eu quero renovar o meu compromisso com o Senhor. Paizinho, abençoa a tua igreja. Abençoa as famílias. Abençoa os casamentos. Livra-nos de toda a tentação, de toda a armadilha. Livra-nos, ó Deus, das atitudes inapropriadas, que às vezes não temos a intenção, mas às vezes um comportamento inadequado. Livra-nos do mal.
Derrama do teu poder sobre nós. Pai, obrigado, 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 Senhor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado por escutar a tua palavra, Senhor. Obrigado por ser confrontado com ela. Nós te bendizemos, nós adoramos o Senhor, agradecemos. Esperamos, ansiamos pelo Senhor, desejamos o Senhor. Nós te bendizemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, amados? Dê um abraço na pessoa que está do teu lado aí. Dê um abraço nela. Em pé ainda. Só um momento. Só um momento. Só um momentinho. Só um momento. Ainda queria falar para os casais. Não passe de hoje sem reconciliar o teu casamento ainda na tua casa. Chegando em casa, fala para a tua esposa, para o teu esposo, diante do Senhor, eu quero renovar minha aliança com você. Só assim nós estaremos seguros do dia mau. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o consolo do Espírito Santo guarde as famílias da tua igreja, guarde os filhos dos nossos filhos, esses que estão tomando agora nova decisão, e todo o teu povo, para todo sempre. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.